is going to be busted. And the rest of the world that's on the gold standard is busted. You know that. E depois que a igreja for tirada, Roma e os judeus farão um concerto um com o outro. A Bíblia disse que eles iriam com o povo santo. E agora notem, eles o farão porque esta nação vai ficar falida e o resto do mundo que segue o padrão do ouro está falido. Vocês sabem disso. If we're living off of taxes, due bills for 40 years from now, where are we at? There's only one thing can happen. That's to call in the currency and pay off the bonds, and we can't do it. Wall Street owns them, and Wall Street's controlled by the Jews. The rest of it's in the Vatican, and the Jews has got the rest of it in Wall Street with the commerce of the world. Se estamos vivendo de impostos, contas vencidas que pagaremos por 40 anos, onde estaremos? Há só uma coisa que pode acontecer, que é recolher a moeda e pagar os títulos. E não podemos fazê-lo. Wall Street os possui e Wall Street é controlada pelos judeus. O resto está no Vaticano. E os judeus têm o resto em Wall Street, com o comércio do mundo. We can't call it in. And if they could do it, you think these whiskey guys and all these tobacco people with billions times billions of dollars a year and write off all their income tax for old vulgar pictures and things like that? Não podemos recolhê-lo. E se pudessem fazê-lo, vocês acham? Estes produtores de uísque e todos estes produtores de cigarro com bilhões vezes bilhões de dólares por ano e abatem todo o seu imposto de renda com fotos vulgares e coisas assim. Go out in Arizona there and buy millions of acres of land of thousands and dig down big wells at $50,000 and pay it off with income tax. E vão lá para o Arizona e compram milhões de acres de terra ou milhares e cavam aqueles grandes poços por $50 mil e os pagam com imposto de renda. And they'll put you in jail if you don't pay yours. But they write it off and throw up wells and send bulldozers in. And what do? They put housing projects in there, and the next term around with their money they made, they got to make an investment and put houses, projects in there and sell them for millions of dollars. You think them guys is going to compromise to change the currency? E o colocariam na cadeia se você não pagasse o seu. Mas eles abatem do imposto e constroem poços e enviam escavadeiras para lá. E que fazem? Constroem conjuntos residenciais lá no mandato seguinte com o dinheiro que ganharam. Eles têm de fazer um investimento e constroem casas, conjuntos lá e os vendem por milhões de dólares. Você acha que esses indivíduos vão se comprometer a mudar a moeda? Like this fellow down here, and what's his name, Castro did? He done the only smart thing he ever did do then. When he destroyed the bombs. Paid them all for destroy. Como este indivíduo aqui em... Qual é o nome dele? Castro fez. Ele fez a única coisa inteligente que já fez, então, quando destruiu os títulos de dívida, quitou-os e destruiu-os. Notice, but we can't do that. These guys won't let it. The rich merchants of the earth hold it. And there's only one thing to do. The Catholic Church can pay it off. She's the only one who's got the money. And she can do it. And she will do it. Note, mas nós não podemos fazer isso. Estes indivíduos não deixarão. Os ricos mercadores da terra o controlam. E então só há uma coisa a fazer. A Igreja Católica pode pagá-lo. Ela é a única que tem o dinheiro. E ela pode fazê-lo, e o fará. And in doing this to get it, she'll compromise with the Jews and make a covenant. And when she makes this covenant with the Jews, now remember, I'm taking this from the Scripture. E ao fazê-lo, para obter isto, ela se comprometerá com os judeus fazendo um concerto. E quando ela fizer este concerto com os judeus, agora lembre-se, estou tirando isto da Escritura. Now, when she does this and makes this covenant, we notice in Daniel 8:23 and 25, he will cause craft to prosper, and craft is manufacturing in his hand. And he makes this covenant with the Jews. E agora, quando ela fizer isto, e fizer este concerto, notamos em Daniel 8:23 e 25, ele fará prosperar o engano. E engano é manufatura, na sua mão.
E ele faz este concerto com os judeus. And in the midst of this 3.5 years, he breaks his covenant as soon as he gets the thing wrapped up and gets the money of the Jews tied up. E no meio destes 3 anos e meio, ele quebra este concerto, tão logo estiver com tudo armado, e amarrar o dinheiro dos judeus. And when he does that, oh my, he's called the Antichrist until the end of the church age, for he and his children are against Christ and the Word. This man's called the Antichrist. E quando ele fizer isso, oh que coisa, ele é chamado o anticristo até o fim da era da igreja, porque ele e seus filhos são contra Cristo e a palavra. Este homem é chamado o anticristo. Now he's going to hold the money. And that's where I think he'll come in. Just a minute, I'll say this, then I'll go back to it a minute. Agora ele vai ter em seu poder o dinheiro, e é aí onde eu penso que isto entrará. Só um minuto, ao dizer assim, então quero voltar a isto num minuto. He's called the Antichrist, and will be called the Antichrist in the sight of God until the end time. Now, but then he'll be called something else. Ele é chamado o anticristo, e será chamado o anticristo à vista de Deus até o tempo do fim. Agora, mas então ele será chamado alguma outra coisa. Now, when he gets the money all under control, then he'll break this covenant with the Jews as Daniel here said he would do it. In the midst of the last half of the 70 weeks of Daniel. Agora, quando ele conseguir controle sobre todo o dinheiro, então ele infringirá este concerto com os judeus, como Daniel aqui disse que ele faria, no meio da última metade das 70 semanas de Daniel. And then, brother, what will he do? He'll have all of the world trade and the commerce a pact with the world, because he'll hold the wealth of the world completely. And during that time, them two prophets will rise on the scene and call that 144,000. E então, irmão, o que ele fará? Terá todo o intercâmbio mundial de mercadoria e o comércio, um concerto com o mundo, porque ele terá em seu poder a riqueza do mundo completamente. E durante esse tempo, esses 2 profetas se levantarão, entrando em cena, e chamarão esses 144 mil. Then what will take place? Then the mark of the beast of Revelation 13 will set in, because he holds all the commerce, trade, and everything in the world. Então o que acontecerá? Então a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá, porque ele tem sob seu poder todo o comércio, intercâmbio de mercadoria e tudo do mundo. And what will take place then? The mark of the beast will come in that no man can buy or sell except him that has the mark of the beast. E o que acontecerá então? Será introduzida a marca da besta que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Thank God, the church will be enjoying a great 3.5 years of Don't have to go through that. Graças a Deus, a igreja estará gozando uma grande ocasião de 3 anos e meio na glória. Não terá de passar por isso. Now notice, at the end time, at the end of the church ages now, he and his children are called the Antichrist, because anything that's against Christ is Antichrist. Agora note, no tempo do fim, no fim das eras da igreja, agora ele é chamado, ele e seus filhos são chamados o anticristo, porque tudo que é contra Cristo é anticristo. And anything that's against the Word is against Christ, because Christ is the Word. Now, he's Antichrist. E tudo que é contra a palavra é contra Cristo, porque Cristo é a palavra. Agora ele é anticristo. Then in Revelation 12, 7, 9, when Satan is cast out the accuser. You'll put that down, because I want you to read it. We haven't got time now. It's close 15 till 10. Então, em Apocalipse 12, de 7 a 9, quando Satanás é precipitado, o acusador, você vai querer anotar isso, porque quero que você o leia. Não temos tempo agora, são quase
20 ou 15 para as 10, veja. But in the Revelations 12, 7 and 9, Satan, the spirit, the devil, which is up there now, accuser of our brethren. Mas em Apocalipse 12, de 7 a 9, Satanás, o espírito, o diabo, que está lá em cima agora, acusador de nossos irmãos. All right? The church is taken up, and Satan is cast out. When the church goes up, Satan comes down. Then Satan incarnates himself in the Antichrist and is called the beast. Then Revelation 13, he sets the mark down. See? Muito bem. A igreja é recebida em cima e Satanás é precipitado. Quando a igreja sobe, Satanás desce. Então Satanás encarna ele próprio no anticristo e é chamado a besta. Então Apocalipse 13, ele estabelece a marca. Está vendo? When he that letteth, only now Christianity is left on the earth in its purity, is because him that letteth. Remember back here in Thessalonians? Setting up on the temple of God, calling himself God, forgiving sins on earth. Quando aquele que resiste, somente agora, se o cristianismo subsiste na terra em sua pureza, é por causa daquele que resiste. Lembre-se aqui atrás em Tessalonicenses, assentando-se sobre o templo de Deus, chamando a si mesmo Deus, perdoando pecados sobre a terra. And that'll go on, and iniquity shall abound and on, because it won't be known yet until his time to be revealed is called. E isso prosseguirá e se multiplicará na iniquidade e adiante, porque ainda não será conhecido até que seu tempo de ser revelado seja declarado. And then the church will be caught away, and when it's caught away, then he changes himself from an antichrist. Now, oh my, the church, the great church, now he becomes the beast. Mm-hmm. I wish I could make people see that. E então a igreja será arrebatada, e quando ela for arrebatada, então ele se muda diante de Cristo agora. Oh, que coisa! A igreja, a grande igreja e aquilo, agora ele se torna a besta. Queria poder fazer as pessoas verem isso. I remember the Antichrist and the beast is the same self-spirit. There's the Trinity. Yes, sir. It's three stages of the same devil power. Remember, Nicolaitia. See? It had to be incarnate before it could be crowned. Agora lembre-se, o anticristo e a besta são exatamente o mesmo espírito. Aí está a Trindade, sim, Senhor. São 3 estágios do mesmo poder diabólico. Lembre-se, Nicolaíta, veja, teve de estar encarnado antes que pudesse ser coroado. See? Now watch this. 3 stages. First stage is called Antichrist. Second stage is called the false prophet. Third stage is called the beast. Está vendo? Agora observe isto. 3 estágios. Primeiro estágio, ele é chamado anticristo. Segundo estágio, ele é chamado o falso profeta. Terceiro estágio, ele é chamado a besta. Notice, Nicolaitia, the Antichrist teaching had started in the days of Paul against God's Word. Antichrist. Then, he's called again the false prophet, which when the teaching become a man, he was a prophet to the teaching of the hierarchy of the Catholic Church. Note, Nicolaíta, o ensinamento anticristo que começou nos dias de Paulo contra a palavra de Deus, anticristo. Então, ele é chamado novamente o falso profeta. O que, quando o ensinamento tornou-se um homem, ele foi um profeta para o ensinamento da hierarquia da Igreja Católica. The Pope was the prophet to the false word, and that made him a false prophet. O Papa foi o profeta para a falsa palavra, e isso o fez um falso profeta. The third stage is a beast, a man that's crowned in the last days with every power that pagan
O terceiro estágio é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã já teve, porque a besta de 7 cabeças, dragão, foi precipitado do céu e veio encarnar no falso profeta. There it is. He had 7 crowns, and he was cast out and thrown into the earth and received. Aí está, ele tinha 7 diademas e foi precipitado e lançado na terra e no mar. All right. What are we saying? Who is this rider? This horse rider. You know what it is? It's Satan's Superman. Muito bem. O que estamos dizendo? Quem é este cavalgador, este cavaleiro? Sabe o que é? É o super-homem de Satanás. I went the other night, 2 brothers sitting in this church now. Brother Norman back there, and I believe Brother Fred, was over to hear a man teach on the Antichrist. A well-known man, one of the best assemblies of God has got. Eu fui a outra noite, 2 irmãos sentados nesta igreja agora, o irmão Norman lá atrás, e eu, creio, e o irmão Fred, fomos ouvir um homem ensinar sobre o anticristo. Um homem bem conhecido, um dos melhores que as Assembleias de Deus têm. And his interpretation of Antichrist was that they're going to take a vitamin of some sort out of a man and transfer this life out of a man into a great image that's going to step a city block at a time. And that's going to... E sua interpretação do anticristo foi que vão tirar algum tipo de vitamina de um homem e transferir esta vida de um homem para uma grande imagem que vai se estender, dar um passo de um quarteirão de cada vez. E isso é... Could you imagine a man filled with the Holy Ghost under such illusion as that, or claim to be? Poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo com uma ilusão como essa, ou que afirma ser? When here's the Bible says who the Antichrist is. It's a man. Notice, this rider is nothing but Satan's Superman, an incarnate devil. He's an educated genius. Now, I hope you got your ears open. Quando aqui está a Bíblia, diz quem é o anticristo. Não é um homem. Note, este cavaleiro não é nada menos que o super-homem de Satanás, o diabo encarnado. Ele é um gênio instruído. Agora espero que tenha os ouvidos abertos. Is trying one of his children out not long ago on a television cast to see if he wasn't smarter than the next man to run for presidency. Estavam testando um de seus filhos, não faz muito, num programa de televisão, para ver se ele não era mais inteligente do que o homem confrontante para se candidatar para presidente. Está vendo? But, however, he's got a lot of wisdom. So Satan, he tries to sell it. He sold it to Eve. He sold it to us. We've been wanting the Superman. We got it. Por conseguinte, ele tem muita sabedoria. Satanás também tem. Ele tenta vendê-la. Ele a vendeu a Eva. Ele a vendeu a nós. Temos desejado um super-homem. Nós o temos. All right. The whole world's wanting a Superman. They're going to get it. Just wait till the church goes up and Satan's cast out. He'll incarnate. That's right. They want somebody who can really do the job. He'll do it. Muito bem. O mundo inteiro está querendo um super-homem. Eles vão conseguir. Espere só até que a igreja suba e Satanás seja precipitado. Ele irá encarnar, isso mesmo. Eles querem alguém que realmente possa fazer o serviço. Ele o fará. Educated. This is a Satan's Superman with education, with wisdom, with church theology, of his own word, of his own making. And he rides his white denominational horse to deceive the people. And he will conquer every religion of the world. Because they've all gone into the confederation of churches and the World Confederation of Churches. Instruído. Este é um super-homem de Satanás com instrução, com sabedoria, com teologia da igreja de suas próprias palavras, de própria autoria. Ele cavalga seu cavalo branco denominacional para enganar o povo. E ele conquistará todas as religiões do mundo, porque todas estão entrando na confederação de igrejas
é a Confederação Mundial de Igrejas. They already got their buildings built and everything set and right in line. E já tem seu edifício construído e tudo alinhado. There ain't one thing left, every denomination stuck right into it, the Federation of Churches, and what's back of it? Rome, and the popes now crying, we're all one, let's come together and walk together. Não há nada faltando. Todas as denominações estão presas a isto, a Federação de Igrejas. E o que está respaldando isto? Roma. E o Papa agora está clamando, somos todos um. Vamos nos unir e caminhar juntos. And these people, even some of you full gospel people, have to deny your evangelical teaching to take such a step as that. E estas pessoas, até mesmo alguns de vocês, povo do Evangelho pleno, negam, têm de negar seu ensinamento evangélico para dar um passo como esse. What have you done so blind to that denominational thing? You've rejected truth, and truth is set before them, and they walked away from it and left it. O que vocês fizeram? Tão cegos a essa coisa denominacional que vocês rejeitaram a verdade e a verdade foi posta diante deles. E eles se afastaram dela e a deixaram. And now they've been given over to a strong delusion to believe a lie and be damned with it. That's exactly what it is. E agora foram entregues à operação do erro para crerem numa mentira e serem julgados com ela. É exatamente isso. And the Antichrist takes it all. And the Bible said that he deceived all. Ain't of them. All upon the face of the earth whose names were not written under those seals from the foundation of the world. Now the Bible said he did it, he did it. E o anticristo toma tudo isto, e a Bíblia disse que ele enganou todos, T-O-D-O-S, todos sobre a face da terra, cujos nomes não estavam escritos debaixo desses selos desde a fundação do mundo. Agora, se a Bíblia disse que ele fez isto, ele fez. They say, well, I belong... There you are. Yeah, that's just exactly. It's the same prostitute institution. It's the same system that started in the beginning, which is Antichrist throughout. Dizem, bem, eu pertenço... Aí está, sim, exatamente. É a mesma instituição prostituta. É o mesmo sistema que começou no princípio, que é anticristo o tempo todo. Not hear from it, but it's the truth I expected. Hey. Vão me escrever por causa disto, mas essa é a verdade. Estou esperando. Amém. Now, notice, he'll conquer and almost has in his grip right now while he's still Antichrist before he becomes beast. You talk about cruel punishment. You just wait. Watch what them that's left here on earth will have to go through with. Agora note, ele conquistará e quase tem em seu domínio atualmente, enquanto ainda é anticristo, antes que se torne besta. Fala-se em castigo cruel? Espere só. Observe pelo que terão de passar aqueles que forem deixados aqui na terra. There will be weeping and wailing and gnashing of teeth. For the dragon, Rome, spurted water out of his mouth to make war with the remnant of the woman's seed that was left upon the earth. After the bride had been selected and took out. Haverá choro e pranto e ranger de dentes, porque o dragão Roma lançou água de sua boca para fazer guerra contra o remanescente da semente da mulher que foi deixado sobre a terra depois que a noiva foi selecionada e tirada. E o dragão fez guerra contra o remanescente que não quis entrar e foi perseguido. E a verdadeira igreja passaria por isso se fosse possível. Mas veja, eles já estão debaixo deste sangue pela graça de Cristo e não podem passar por tribulação alguma.
I love this. Eles não têm período de tribulação. A próxima coisa para a igreja é o arrebatamento. Amém e amém. Louvado seja Deus. Oh, como amo isto. Let me tell you, we're telling what a conqueror he's going to do, and he's really going to conquer. He's already done it. It's just already sewed up, that's all. Go short with the money, filthy lucre. Exactly. They love money more than God. Deixe-me dizer-lhe, estamos dizendo que tipo de conquistador ele vai se tornar, e ele realmente vai conquistar. Já conquistou, já está tudo amarrado, só isso. Vai amarrar com o dinheiro, lucro imundo. Exatamente. Eles amam o dinheiro mais do que a Deus. Everything they think about now is how much money's he got. What is it? Tudo em que eles pensam agora é quanto dinheiro ele tem. Que é isto? You know, it's been said lots of times, give the church the money, and she'll revolutionize the world. Give the church the money, and she'll send evangelists all over the world. And what will she do? She will conquer the world for Christ. Você sabe, muitas vezes se diz, deem à igreja o dinheiro e ela revolucionará o mundo. Deem à igreja o dinheiro e ela enviará evangelistas ao mundo inteiro. E o que ela fará? Conquistará o mundo para Cristo. Let me tell you something, my fourth line friend. The world's not won by money, but by the blood of Jesus Christ. Give God man whose gallant man will stand there on that word, live or die. That'll conquer. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu pobre e cego amigo. O mundo não é ganho por dinheiro, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Dê a Deus homens que sejam valentes, que tomem posição ali nessa palavra, para viver ou morrer é o que conquistará. There'll only be one thing that can conquer it, those that's got their names written in the Lamb's Book of Life from the foundation of the world. That's the only thing you'll hear. Haverá só uma coisa que isso poderá conquistar: aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. São os únicos que ouvirão isto. Money won't have nothing to do with it. Send them farther into their denominational traditions. Dinheiro não terá nada a ver com isto. Envia-os mais para dentro de suas tradições denominacionais. Let's see. Yes, with educational genius he'll be. He'll be smart. My. All these children around him will be smart. PhD, LLD, double LD, QST, ABCDF, on down to Z. He'll have it all. Smart. Why? It's after the order of Satan. Vejamos, sim, com gênio instruído ele será. Ele será inteligente. Ora. E todos os seus filhos ao redor dele serão inteligentes. Doutorado em filosofia, doutorado em leis, LLD, QSD, ABCD, EF até Z. Eles terão tudo inteligentes, porque é segundo a ordem de Satanás. Any shrewd craftiness against the Bible is of Satan. Qualquer artifício engenhoso contra a Bíblia é de Satanás. That's exactly what he took Eve with. Eve said, oh, it's written, God said first not to do that. He said, but wait, surely God won't do it, but I'll open your eyes and give you some wisdom. She got it. Foi exatamente com isso que ele enganou Eva. Eva disse, está escrito, Deus nos disse para não fazermos isso. Ele disse, mas espere, certamente Deus não o fará. Mas eu abrirei os seus olhos e lhe darei sabedoria. Ela a recebeu. We've been wanting him, we got it too, this nation. Notice, he'll conquer the whole religious world. He'll conquer, make a covenant with Daniel's people. Here it is both in the Gentile and in the Daniel's people, the Jews for the last week. Temos desejado isso. Nós também recebemos esta nação. Note, ele conquistará o mundo religioso inteiro. Ele conquistará, fará um concerto com o povo de Daniel. Aqui está, tanto no povo gentio quanto no de Daniel, os judeus, para as últimas semanas. And here we are, even drawn out on boards, and you see it perfectly. There's where it is. Thank God, there he is. That organizational system is of the devil. And that's no punches pulled on it either. Exactly. It's a root of the devil. E aqui estamos, até desenhamos isso em quadros, e você o vê perfeitamente. É aí que está, graças a Deus. Aí está ele. Esse sistema organizacional é do diabo.
E isso é sem usar meias palavras tampouco. Está vendo? Exatamente. É a raiz do diabo. Not people in there. Them are God's people, many of them. But you know what? When we get over here, we get these trumpets sounding. Next time I come by, these trumpets sounding. Remember when them last angels, that third angel, come across? Come out of her, my people. Agora, não as pessoas ali. Elas são gente de Deus, muitas delas. Mas sabe de uma coisa? Quando chegarmos aqui, até estarmos com estas trombetas soando, e a próxima vez que eu vier para cá, estas trombetas soando. Lembre-se, quando aquelas do último anjo, aquele terceiro anjo passou, sai dela, povo meu! That angel fires at the same time that message dropped here for the last trumpet, last angel's message, last seal open, all happens at the same time. All heals up and goes over into eternity. Quando aquele anjo voa, é ao mesmo tempo que essa mensagem desce aqui para a última trombeta, a mensagem do último anjo, o último selo é aberto. Tudo acontece ao mesmo tempo, sim, Senhor. Tudo se encaixa e passa para a eternidade. Now what? At the same time that this guy's a conquered, now I'll close. God's going to do something then too. Let's not just give Satan all the credit here. Let's not talk about him altogether. E agora, ao mesmo tempo em que esse indivíduo está conquistando, então eu encerrarei. Deus vai fazer algo então também. Não vamos simplesmente dar todo o crédito a Satanás aqui, veja. Não vamos falar só sobre ele. See, while this great thing is going out there, this great system winding in these organizations in a union, so they can pool themselves together and stand against communism and not knowing that God raised up communism to conquer them. Sure. Está vendo? Enquanto esta grande coisa está acontecendo lá, este grande sistema juntando estas organizações numa união, de modo que possam se associar e se posicionar contra o comunismo, e não sabendo que Deus levantou o comunismo para conquistá-los, sem dúvida. What made communism rise in Russia? Because of the impurity of the Roman Church and the rest of it. They took all the money there was in Russia and starved the people to death and give them nothing instead and lived just like the rest of the world. O que fez o comunismo se levantar na Rússia? Por causa da impureza da Igreja Romana e das demais. Eles tomaram todo o dinheiro que havia na Rússia e deixaram o povo morrer de fome. E não lhes deram nada. E em lugar disso, viveram exatamente como o resto do mundo. I was down in Mexico not long ago and see them poor little children. Any Catholic country is not even self-supporting. It's not a one of them. Ask me where, show me where they're at. Any Catholic-controlled country can't even support its own self. Estive no México não há muito e vi aquelas pobres criancinhas. Nenhum país católico nem mesmo é autossustentável. Não há nenhum deles. Pergunte-me onde. Mostre-me onde estão. Nenhum país controlado pelo catolicismo ao menos consegue se sustentar. France, Italy, and all them, Mexico, wherever you go, they're not self-supporting. Why? The church took everything they had. That's the reason Russia kicked it out. Watch what's taking place. França, Itália e todos eles, México, aonde quer que se vá, eles não são autossustentáveis. Por quê? A igreja tirou tudo o que eles tinham. Foi por isso que a Rússia a expulsou. Observe o que aconteceu. I know this myself. I stand down there and you think the Golden Jubilee was on. You hear the bells ringing. And you hear a poor little woman coming down the street, dragging her feet, and a father packing a baby, and two or three of them crying. She was doing penance to some dead woman up there that had her, thought she could go to heaven by. Oh, what a pitiful thing. Eu sei disto por experiência. Eu me achava lá e você acharia que o jubileu de ouro estivesse ocorrendo ao ouvir os sinos tocando. E aqui uma pobrezinha de uma mulher descendo a rua, arrastando os pés. E um pai levando um bebê e 2 ou 3 deles chorando. Ela estava fazendo penitência por alguma mulher morta lá. Tinha a sua... achava que conseguiria ir para o céu por meio disto. Oh, que coisa lamentável. Then I seen stand down there, here come
their economics are so poorly balanced, the church takes everything to God. Here, little Pancho, Frank. Então eu vi de pé ali, eis, a economia deles é tão desproporcional. A igreja toma tudo o que eles têm. Aqui, um pequeno Pancho, talvez Pancho signifique Frank. He comes down and he's a brick mason and he makes 20 pesos a week. But it'll take the whole 20 pesos to buy him a pair of shoes. That's their economics. Ele vai e é pedreiro e ganha 20 pesos por semana, mas lhes serão necessários todos os 20 pesos para comprar um par de sapatos. Essa é a economia deles. But now here, what about then if he being a mason and a bricklayer and make 20 pesos a week to send, I don't know what he makes, but say that kind of economical way it's balanced up. Mas agora aqui, que me diz então se ele, sendo pedreiro e um assentador de tijolos, e ganhe 20 pesos por semana, somente um exemplo. Não sei quanto ele ganharia, mas digamos que esse tipo de sistema econômico seja equilibrado. Notice, now if he makes 20 pesos a week, here comes Chico, see, which means little one. And he works out there for about 5 pesos a week. Note, agora, se ele ganhasse 20 pesos por semana, lá vai Chico, veja, que significa pequenino, e ele trabalha lá por cerca de 5 pesos por semana. He's got 10 kids to feed. But there'll be somebody knocking on his door to take about 5 of those pesos or 4 of them anyhow to pay for some grease candle to burn on $1 million gold altar for his sins. E ele tem 10 filhos para alimentar, mas haverá alguém batendo na porta para tirar-lhe cerca de 5 desses pesos, ou 4 deles, de qualquer maneira, pela compra de uma vela de banha para queimar sobre um altar de ouro de $1 milhão por seus pecados. There you are. That's the balance of the economic. That's the way the countries are. Aí está. Esse é o equilíbrio da economia. É assim que os países estão. The thing takes it all. The church takes it all. She's just got it in her hands, that's all. Her, with the money of the Jews and that covenant, the Bible said, they'll take the whole thing. A coisa tira tudo. A igreja tira tudo. Ela está com isso nas mãos. É só isso. E ela, com o dinheiro dos judeus, naquele concerto, como a Bíblia disse, eles tomarão a coisa inteira. And then he becomes a beast. He breaks his covenant. He ravishes. He tears out the rest of that woman's seed like that and spurts water out of his mouth. Makes war and there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth. E então ele se torna uma besta, não cumpre seu concerto e violenta. Ele acaba com o resto da semente daquela mulher assim, e lança a água da sua boca, faz guerra, e haverá choro e pranto e ranger de dentes. And the bride's getting married in glory. Same time. Don't miss it, friend. God help me. I want to be there. I don't care what it costs. I want to be there. E a noiva está se casando na glória, veja, ao mesmo tempo. Não perca isto, amigo. Deus me ajude. Eu quero estar lá. Não me importa quanto custe. Eu quero estar lá. I notice, in the same time this is going on, just before this takes place, rather, on the earth, God has promised, while all them scruples of denominations argue their difference about their creed, God promised that He would send us a true prophet of the true word with a message. Agora note, ao mesmo tempo em que isto está acontecendo, pouco antes disto acontecer, melhor dizendo, na terra, Deus prometeu, enquanto todos esses escrúpulos de denominações discutindo suas diferenças acerca de seus credos, Deus prometeu que nos enviaria um verdadeiro profeta da verdadeira palavra com uma mensagem. To return to the original word of God and the faith of the fathers, to bring down the power of the Holy Ghost amongst the people with a power that will raise her above these things and take her in. Para retornar à palavra original de Deus é a fé dos pais para fazer descer o poder do Espírito Santo entre as pessoas, com um poder que a levantará acima destas coisas e a trará para dentro ao mesmo tempo. Sim.